Deus sempre vai cumprir. Se Deus deu uma promessa para você, suporte o processo, porque Deus vai cumprir a sua promessa. A segunda coisa é que nós temos que esperar o tempo de Deus pacientemente. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Deus não vê como nós vemos, Deus vê de um ângulo totalmente claro as coisas. Deus conhece pessoas, momentos, situações, circunstâncias. Deus conhece tudo que está envolvendo esse momento da tua vida. Deus sabe tudo. E por vezes, Ele só está pedindo para você, calma, eu estou resolvendo. A outra coisa que a gente aprende com esse pequeno relato de Davi é que nós temos necessidade de depender de Deus. Lembre que Davi não estava apenas de braços cruzados esperando se tornar um rei. Muitas coisas estavam acontecendo ali na vida dele, porque a vida não para, até que ele se tornou rei. Vocês entendem que, por vezes, a gente está esperando uma promessa, a gente faz um pedido para Deus e parece que o tempo, ele não para, ele não nos dá tempo de respirar, as coisas vão acontecendo. E nós precisamos entender que nós não podemos sair do foco, nós não podemos sair da presença de Deus, não podemos perder o olhar de Deus, porque nós temos que estar focados na promessa. Davi nunca se esqueceu disso, e o tempo todo ele dependia de Deus. A outra coisa, nós temos que entender com a história de Davi, que a humildade precisa estar no nosso coração para que a gente sempre consiga atribuir a Deus as nossas conquistas alcançadas. Nós precisamos sempre estar diante de Deus com o coração humilde, independente do que quer que a gente esteja esperando. Tem gente que espera um casamento, tem gente que espera comprar um carro, tem gente que espera uma casa, tem gente que espera filhos, tem gente que espera uma viagem, tem gente... Gente, os pedidos da alma e do coração podem ser inúmeros. Não importa o que você está esperando. Importa que você fique focado. E com esse pensamento, eu queria convidar o Paulinho, para o Paulinho relatar para a gente. Quem não conhece o Paulinho, eu conheço o Paulinho, já vai fazer quantos anos, Paulinho? Eu te conheço? 2019. 4? Vai fazer 4 anos. Mais? 4. Ó, chutei, hein? Acertei. 4 anos eu conheço o Paulinho. E nós nos conhecemos de verdade dentro de uma circunstância muito desagradável, né, Paulinho? E naquele momento, o Paulo Henrique, ele foi um amigo, mais do que o que ele representava profissionalmente naquele instante. Eu posso dizer que o Paulinho foi a única mão que segurou na minha mão, num momento tão terrível profissional como eu estava passando. E a sensibilidade e a força que o Paulinho deu naquele momento triste e dolorido fez toda a diferença para a gente fazer uma amizade sincera, fraternal e muito espiritual. E por algumas vezes nós precisávamos nos cruzar no trabalho, nós não trabalhávamos no mesmo ambiente, nem no mesmo local, mas a gente precisava se cruzar por questões de trabalho mesmo, e todas as vezes nós trocávamos alguma experiência espiritual do carinho e do cuidado de Deus. E entre essas experiências, um dia o Paulinho chegou muito emocionado na minha sala, e nós trocamos uma ideia sobre este tema que nós vamos falar hoje, que para mim naquela hora eu vi o amor de Deus se revelando na vida do Paulinho e entendendo mais do que isso, que toda espera ela foi necessária para que ele pudesse ver a bênção de Deus na vida dele. Então, Paulinho,
falei um pouquinho sobre você, mas queria que você se apresentasse e queria que você começasse a contar a sua história. Contasse pra gente como foi essa questão de Deus ficar em silêncio, Deus ficar calado, quando você mais desejava que Ele falasse ao seu coração e te desse a resposta que você estava esperando. Boa noite mais uma vez a vocês. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Morei em Governador Valadares por 2 anos e pouco, mas sou natural do Rio de Janeiro. Sou casado. Perceberam que ela me chamou hora de Paulinho e hora de Paulo Henrique, né? Então, meu nome é Paulo Henrique Carvalho, mas carinhosamente a maioria me chama de Paulinho, mas eu prefiro Paulo Henrique. Mas eu já tentei não exagerar. É Paulinho, não tem jeito. Mas, enfim, eu sou natural do Rio de Janeiro, capital mesmo, nascido e criado na capital. Sou casado. A minha esposa já há 26 anos, tá? A gente tem um relacionamento já de 26 anos. Nós somos casados há bastante tempo já. Nós temos 3 filhos. Né? A mais velha hoje mora no Rio de Janeiro, é casada, é mãe e está grávida. Ou seja, eu sou avô e serei avô de novo, ok? Ela se chama Gabriele. Vocês acreditam, gente, que ele é avô com essa cara? Depois vocês colocam aqui na interrogação. Se vocês acreditam que o Paulo Henrique minha filha se chama Gabriele, mora no Rio de Janeiro e tem 23 anos. O meu filho do meio se chama Gabriel Henrique, né? Paulo Henrique, Gabriel Henrique. Ele não mora mais também com a gente porque ele estuda em São Paulo. Ele estuda no interior de São Paulo. É engenheiro coelho, tem 20 anos. E a caçula está de férias em casa, tem 15 anos. E se chama Isabelle, mas em breve também irá para o Paraná. Ela vai estudar no Paraná. Então, em breve ficaremos só eu e a esposa. E minha esposa se chama Lucilene Alves, também carioca, tá? Dos meus filhos, só os 2 mais velhos são cariocas. A caçula nasceu, na verdade, na cidade de Itabuna, quando eu trabalhei lá por 2 anos. Tenho 43 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro e sou cristão de berço. Fui cristão desde o meu nascimento. Aos 8 anos, pais se afastaram. A gente nasci na capital, como eu disse, né? Mas aos 8 anos, meus pais se mudaram para o interior, morei 4 anos no interior do Rio. E nesse período que a gente foi para o interior, eu tinha 8 anos de idade, nós moramos só por 4, e nesse período os meus pais se afastaram da igreja. Como eu era criança, né? Então eu acabei me afastando. E aos 16, já de volta no Rio de Janeiro, voltei para o Rio com 12 anos, e aos 16 eu resolvi voltar, né? Para a vida cristã, e estou até hoje, né? E o meu testemunho, né, com relação ao silêncio que Deus fez na minha vida, o silêncio durou 13 anos, né? Mas quando começou isso, o que tem a ver, em que sentido, né, Deus ficou em silêncio? Eu, como eu disse, voltei para a igreja, né, resolvi voltar aos 16 anos. Então, a minha vida na igreja, desde aos 16, apesar de eu não saber, na época, do meu talento, vamos dizer assim, do meu dom, eu não sabia, mas logo de cara, quando eu voltei, eu me envolvi grandemente com a música. Então, assim, eu era uma criança muito tímida, eu era um adolescente muito tímido, que quando eu conto hoje que eu era tímido, as pessoas não acreditam, mas eu era, de fato, extremamente tímido, então eu não fazia ideia na minha vida de que um dia eu seria músico, vamos dizer assim, músico cantor. Então, desde que eu voltei para a igreja, eu me envolvi com música. Eu muito provavelmente herdei o talento, herdei o gosto, a paixão pela música da minha mãe. Eu tenho lembranças muito grandes, muito fortes da infância ouvindo música da minha mãe. Então minha mãe, meu pai, mas mais a minha mãe. Minha mãe ouvia muita música. Então assim, eu sempre ouvi música. Eu sempre fui uma criança, adolescente, que ouvia muita música e lia. Eu sempre gostei de ler. Então aos 16 anos eu lia bastante. Estão pedindo para você chegar um pouquinho mais perto do som do microfone, porque o teu som está baixo, tá? Eu sempre gostei de música e sempre gostei de ler. As minhas 2 paixões. E aí, ao voltar para a igreja, eu fiz um comentário com uma amiga da igreja, que hoje mora em Salvador, e eu falei assim, olha, Cleonice, eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir e tal.
música. E aí ela, a minha vontade, né, o meu gosto, e comentou com uma pessoa de uma outra igreja, de mim. Eu tinha 16 anos na época, e aí do nada me fez o convite para que eu fosse fazer um teste numa igreja, num grupo musical. Nós éramos acho que 7, 8 adolescentes, e eu fiz o teste e nunca mais parei. Assim, comecei, né? Quer dizer, acabei parando. O testemunho vai contar isso, que houve uma interrupção de 13 anos. Mas ali eu comecei e conheci, né, descobri o meu talento musical, que até então não tinha. Não fazia ideia desse talento, do meu talento musical que eu tinha, né? E aí eu comecei, aos 16 anos, quer dizer, às vezes as pessoas perguntam assim para mim: você começou a se envolver com música, começou a cantar com quantos anos? Eu vejo testemunhos de pessoas que cantam desde criança. Isso não aconteceu comigo. Já comecei, eu digo já tarde, né? Porque aos 16 anos eu não conhecia nada de música, era completamente assim, cru nessa área, né? Então eu comecei aos 16 anos e descobri assim, um talento e a paixão que eu tinha. E ali começou a minha jornada, vamos dizer assim. Então você tinha 16 anos, então vamos ver se eu entendi. Você foi criado numa comunidade cristã. Quando foi 8 anos de idade, Sim. seus pais saíram da comunidade cristã, se afastaram, e quando você tinha 16 anos, você retornou. Quando você retorna como adolescente para esse momento, quando você chega para esse momento, Sim. você se depara com um dom. É isso? E você se apaixona por esse dom. Tá. E você pôde usar esse dom por quanto tempo? De início foram 10 anos seguidos, assim, muito intensos, né? Eu não conhecia, fui desenvolvendo assim muito rápido, né? Com a questão de 1 ano, mais ou menos, aos 17 eu já era diretor musical do grupo. Então, assim, foi uma coisa muito rápida e a gente foi aprendendo e crescendo, enfim. Então, aos 17 anos, eu tinha apenas 1 ano e pouco de experiência, vamos dizer assim, e já estava ali na direção, não na direção executiva, na direção musical mesmo, direção de preparando, não kit, que a gente não tinha equipamentos naquela época, mas já separando as vozes, dizendo: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, escolhendo o repertório. Apesar de ter pouca experiência e só ter na época 17 anos, eu comecei ali. E fiquei, eu digo assim, de forma intensa, bem intensa mesmo, por cerca de 10 anos seguidos. 26 para 27. Uma pergunta, Paulinho. Quando você fala assim, fiquei por cerca de 17 anos seguidos? 10 anos. 10 anos seguidos. Fiquei 10 anos seguidos. Por que quando você conheceu a música, por que ela fez parte da sua vida com tanta intensidade? Por que esse dom que Deus te deu te tocou tanto e era algo tão especial para você? Qual que era o motivo? Eu só sei que eu sou apaixonado pela música. Assim, eu costumo dizer que dividir o Paulinho da música, separar, é difícil. É muito difícil. Eu sou o cara que respira música, durmo com fone o tempo todo. Não sei se isso é bom por questão de audição, de coluna, por causa da posição que fica às vezes na cama. Mas assim, eu viajo ouvindo música, às vezes no trabalho não dá, mas viajo e durmo ouvindo música, e acordo ouvindo música, e penso em música, enfim. Separar o Paulinho da música é algo assim quase que impossível. Assim, eu não sei explicar, porque a gente é uma coisa assim, quase que impossível. Sou apaixonado, sabe? É muito difícil dizer o porquê. Eu só sei que é assim. Eu acho interessante você falar isso, por quê? Porque muitas vezes, eu acho muito importante a gente falar isso mesmo, muitas vezes as pessoas estão nas suas comunidades cristãs ou nas suas próprias vidas mesmo, e de alguma maneira elas querem ser útil, né? Elas querem se sentir útil nas suas vidas, deixar um legado. Por vezes elas são influenciadas por pessoas, por situações, pelas próprias comunidades, a pegarem alguns caminhos que às vezes as pessoas não se sentem confortáveis, né? Dependendo, vamos supor,
dizem assim: ah, mas eu tenho que fazer isso. Quando você tiver que se fazer essa pergunta, eu tenho que fazer isso, muito provavelmente esse não é o seu dom. Muito provavelmente isso talvez se torne uma habilidade que você venha a fazer com excelência, mas não é o seu dom. O Paulinho está falando que Deus deu um dom para ele, é aquela oração que eu costumo dizer: antes que você clame, antes que você peça, eu respondo. Talvez, Paulinho, na sua timidez, né, que você disse que você era um garoto muito tímido, talvez nesse momento Deus percebe em você uma disposição e você descobre em Deus que você havia recebido um presente, que era a música. E você disse que esse caminho funcionou a partir do momento que você volta para a igreja, com 16 anos de idade. Esse caminho se abriu diante de você. Por 10 anos intensos você serviu a Deus dentro desta realidade da música que você tanto ama. Mas aí, o que aconteceu que você percebeu ou sentiu que parecia que Deus havia, de alguma maneira, ficado em silêncio tirado algo tão especial de você? Por que eu digo que foi muito intenso desde cara? Como eu falei, eu comecei já aos 16, digamos assim, tarde, e um ano depois, mais ou menos, já estava na direção. Alguns meses depois, eu fui convidado. Eu cantava nesse grupo que eu disse, né? Nós éramos um grupo, dentro do grupo formamos um quarteto. Então a gente cantava, a gente ensaiava, na verdade, na sexta-feira. Ensaiava na sexta-feira à noite, depois que eu chegava da escola. Nessa época eu fazia ensino médio. Eu chegava na sexta-feira e saía do colégio e ia direto para a igreja, nem passava em casa. E aí nós ensaiávamos, às vezes, até meia-noite, passava de meia-noite. Primeiro a gente ensaiava o grupo e depois ensaiava o quarteto. E aí, algum tempo depois, eu fui convidado para cantar num outro grupo. E lá nesse grupo eu só cantava. Nesse de sexta-feira, que a gente ensaiava sexta-feira, eu cantava e dirigia. O de domingo, que a gente ensaiava domingo, eu só ensaiava. Então eu ensaiava sexta-noite. Aí sábado a gente se apresentava, né? Tinha bastante agenda. No domingo de manhã eu ia para o ensaio, bem cedinho. Ensaiar de manhã é bem difícil, mas eu ia bem cedinho. E depois eu recebi um convite para dirigir um outro grupo às terças e quintas. Então, assim, era bem tenso. Era ensaio sexta, era apresentação, às vezes, sábado o dia inteiro, de manhã, de tarde, às vezes longe, a gente viajava e tal. No domingo ensaiava no outro grupo. E terça e quinta, eu não somente, nesse já, por ter muita agenda, muita coisa, eu não cantava, mas dirigia. Então, assim, foi um período muito intenso. Depois, em 1999, eu já com 20 anos, eu recebi um convite para na verdade, escrever algumas letras e fazer um back vocal num CD de um rapaz que grava solo. Começou os ensaios, eu escrevi algumas versões e tudo mais, e a gente foi para os ensaios. Só que a coisa começou a tomar corpo, e aí o rapaz falou assim: olha, por que a gente não grava, então, em trio? Ao invés de gravar um solista com vocal, por que a gente não grava um trio? E aí nasceu o trio Arte-Voz, vamos dizer assim. Eu fui pro estúdio, e aí, por conta desse trio, aí que a coisa ficou intensa. Então, eu trabalhava já no escritório, que eu trabalho ainda até hoje, né? Vamos dizer assim. E aí a gente começou a fazer turnê longe. Então, eu saía do escritório sexta-feira, pegava um ônibus, viajava para o interior de São Paulo. A gente ficou fazendo turnê durante 5 meses. E na volta, eu não conseguia nem passar em casa. Eu ia da rodoviária direto para o trabalho. Então, assim, foi um período muito intenso. Depois eu tive que me afastar desse trio. E aí, no escritório, a gente montou um outro grupo, que era um quarteto a princípio, e depois virou um quinteto. Então, a gente, no período ali de, acho que 2002 até 2004, 2005, foi um período assim, muito intenso, porque praticamente todos os finais de semana a gente tinha agenda. Todos os finais de semana. Eram viagens, às vezes a gente viajava na sexta-feira, só voltava no domingo. Então, assim, foi um período muito intenso. E aí, o que aconteceu? Em 2005, eu já não fazia mais parte do trio. Meu convite para produzir o segundo álbum do trio e também gravar. E aí que começou um problema que me afastou da música por 13 anos. No momento eu não sabia o que era.
Eu lembro que eu ia para o estúdio, eu estava assim, normal, nessa época eu fazia faculdade à noite e estudava de manhã. Trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. E nesses intervalos a gente ia para o estúdio, ensaiava, enfim. Então ainda era intenso nessa época. E aí eu ia para o estúdio e eu não conseguia entender por que após as gravações eu ficava assim, com uma rouquidão, com um cansaço, com uma coisa na voz, né, diferente do que até então eu tinha sentido. Nunca tinha sentido aquilo. Então assim, eu percebi a diferença de rouquidão e dores na garganta, e a gente gravava uma música e já estava com problema. Então, foi ali, final de 2005, começo de 2006, eu comecei a perceber e não entendia, não sabia o que era e não sabia quanto tempo duraria. E aí, no começo, em março de 2006, eu acabei me mudando do Rio de Janeiro e fui trabalhar no Nordeste, morei em Itabuna por 2 anos. E aí, lá em Itabuna, de lá de Itabuna, depois eu fui para Aracaju, morei 4 anos em Aracaju, 6 ao todo no Nordeste. Então, nesse período entre Itabuna e Aracaju, esse problema se intensificou. E aí eu me afastei completamente nesse aspecto da música, porque eu não conseguia mais executar, eu não conseguia cantar. Era o tempo todo rouco, e isso assim, foi um período assim, muito difícil para mim. É isso que eu ia perguntar agora. Como foi esse período para você? Porque se você está falando, né? O pessoal está falando que a sua voz está sumindo. Segura o seu microfone. Esse período foi um período que você não estava entendendo o que estava acontecendo? Como que você estava se sentindo? Se você está dizendo que é algo que você gostava muito e queria muito. E eu quero dizer assim, antes de você responder, eu quero dizer para as pessoas o seguinte. O Paulinho está contando de algo que era importante para ele. O que era importante para o Paulinho? Cantar. A música era muito importante para ele. E eu quero que você raciocine aí na sua cabecinha o que é importante para você. O que de repente na tua vida, de repente estava andando tudo bem e por algum motivo que você desconhece, começa a dar tudo errado. Você não entende, você não sabe o que está acontecendo, quais são os sentimentos que ficam brotando na sua mente naquele momento, o que você espera. Você tem que se autoanalisar. Eu sempre digo aqui para vocês, nós temos que ter uma inteligência espiritual. Não é só a questão da gente murmurar, da gente brigar, da gente ficar de mal de Deus. Tem gente que vira o santo de ponta cabeça. Acontece muitas coisas, a gente sabe. No mundo espiritual, as pessoas são muito criativas. Especialmente quando as coisas dão errado. Então, eu trouxe aqui o testemunho do Paulinho e eu trouxe para que você vá no cerne do seu problema. E você pense, se neste momento que os seus sonhos não deram certo, a sua espera foi demorada, a dificuldade, sei lá, de não conseguir aquilo que você deseja foi muito grande. Se nestes momentos você, de alguma maneira, se desconectou de Deus e do projeto de vida que você tinha aí diante dos seus olhos. Porque às vezes na caminhada a gente se cansa e a gente para. E eu costumo dizer, quando a gente para, às vezes pode ser muito perto da gente estar na porta de saída para resolver o problema. Mas a gente desiste às vezes antes. Então, eu estou comentando isso até antes do Paulinho dizer quais eram os sentimentos dele nesse momento, quais eram as dores. Porque todos nós passamos pela imaturidade espiritual. Todos nós. Né? A gente sofre com a imaturidade espiritual. Quem nos dera a gente entender que murmurar, xingar, brigar, ficar de mal de Deus, não vai resolver. Porque Deus não se move porque nós somos mimados. Deus se move para o nosso bem e para a glória dele. Então eu queria saber, Paulinho, como é que foi esse momento para você? Porque você se percebeu perdendo o que você mais amava, que era cantar. Você não estava entendendo muita coisa que você já falou. Você não estava entendendo por que tua voz estava sumindo, por que você estava tendo rouquidão, o que estava acontecendo. Como é que você
lidou com esse momento com você mesmo e como é que você falava com Deus sobre isso? Qual eram os pensamentos que vinham na sua cabeça sobre isso? Eu achava que passaria. Eu achava que era só uma questão de fase, uma questão... Isso. Alguma coisa desse tipo. Uma dorzinha, né? Alguma coisinha. Só que eu vi que o tempo foi passando e o problema foi se agravando, porque antes, quando eu descobri, assim, quando eu comecei a perceber, na verdade, o problema, ele acontecia somente quando eu usava a voz. Eu ia para o estúdio, gravar e aí pronto, acabou o que não. E depois eu ia na igreja, aí cantava ou ensaiava e acontecia. E assim, fora dos momentos voltados à música, voltava ao normal. Depois não. Aí depois eu ficava rouco, a voz ficava... as pessoas percebiam que a minha voz arranhada e tal, no dia a dia, normal. Então, assim, aí quando o problema, vamos dizer assim, foi se agravando e que realmente eu não conseguia mais executar nada, então esse período foi mais difícil, porque a princípio eu achava que passaria rápido, né? E depois eu cheguei a pensar no momento, boa parte do tempo, de que eu nunca mais voltaria a cantar. A impressão que eu tinha é que eu nunca mais voltaria a cantar. Houve um período em que assim, foi tão difícil para mim que em certos momentos eu até deixei de ouvir música. Por quê? Porque eu ouvia, geralmente eu ouço a música assim, sempre com a intenção de cantar ou de produzir, se eu preciso juntar um pessoal para cantar. E eu não conseguia mais fazer isso, então isso me machucava muito, porque eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia o que eu estava ouvindo, eu sabia do que eu poderia executar, mas eu não conseguia executar. Então isso para mim foi muito difícil. Então houve um período, talvez uns 3 anos mais ou menos, em que eu me machucava, ouvir música me machucava, porque eu não conseguia executar. Então isso foi muito difícil para mim. Então por muitas vezes, eu deitado, dormindo, tentando dormir, ouvindo alguma coisa, eu chorei muito. E perguntava para Deus: Senhor, por que eu vou voltar a cantar? Será que é possível isso? E eu me perguntava, mas eu descobri esse talento, o Senhor me deu esse talento, por que agora eu não estou conseguindo executar? O que eu preciso fazer? Por que está acontecendo isso? Será que isso um dia vai passar? E isso levou 12 para 13 anos para que isso passasse. E como que você via Deus nesse momento? Como que você percebia Deus nesse momento? Em silêncio, mas olha, como é que você fácil. sentia? A gente costuma dizer que quando a gente pede algo para Deus, alguns acham que ele não responde, mas ele responde sempre que a gente pede, né? Às vezes ele responde com sim, às vezes ele diz não de cara e às vezes ele pede para esperar. Eu acho que a espera talvez seja mais difícil, porque você, por exemplo, eu disse que foram 13 anos. Quando você para e olha para trás, os 13 anos se passaram. Hoje eu voltei ativo, já estou 100%. Mas quando você vive o problema, você não faz ideia se ele vai levar 5, se ele vai levar 6, se ele vai levar 13. Então já estava se passando 10, 11, 12 e não voltava e não melhorava. Então foi muito difícil. Realmente foi muito difícil. É muito difícil esperar. Muito. E você muito. orava sobre isso? Você orava? Você conversava com Deus sobre isso? De madrugada. Que era o momento que você estava mais sozinho, né? Sozinho, deitado. Enfim, você tem aquele momento com Deus. E muitas vezes, foram muitas vezes, em que eu fiquei horas deitado, tentando dormir, conversando com Deus e tentando entender o porquê. Algum momento dessa trajetória de 13 anos, porque 13 anos é muito tempo mesmo. Algum momento você perdeu a esperança? Foi quase isso, porque eu achava que eu não voltaria mais. Então, quando eu estava em algum evento que eu via as apresentações dos grupos musicais, enfim, eu olhava aquilo ali e falava, rapaz, eu fazia isso, eu posso fazer, mas não consigo. Então, isso para mim era muito difícil. Eu achava realmente que eu não voltaria mais. Eu estava já quase assim, pendurando a chuteira, porque não tinha mais esperança. Eu lembro que uma vez, já de volta ao Rio, um amigo que eu tinha conhecido na gravação de uma das vezes que eu gravei, ele resolveu montar um quarteto. E aí eu fui mesmo com um problema. E quando a gente estava nos ensaios, ele falou assim, rapaz, você faz isso assim, assim, assado. Eu falei, rapaz, eu não consigo. Ele, como assim você não consegue? Eu falei, não consigo mais. Ele falou assim, cara, mas eu lembro de você no estúdio, nas gravações. Então, mas eu não consigo mais. Acabou que não durou muito tempo o grupo, a gente só se apresentou acho que uma vez.
E eu, até na apresentação, foi muito difícil cantar, porque realmente eu não conseguia atingir as notas, eu não conseguia... Eu estava, assim, constantemente... E você se sentia inseguro, sim, né? muito, Constrangido. porque Inseguro e constrangido. Não né? rolava, não acontecia. Quando você observava as outras pessoas, isso eu acho interessante da gente falar, Paulinho, porque quando você observava as outras pessoas cantando, louvando, fazendo o que você fazia, mas você não podia nem conseguia mais. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes na nossa vida a gente tem o hábito de observar o mundo ao nosso redor e achar que a vida está acontecendo na vida de todo mundo, menos na nossa, né? Às vezes a gente passa por essa situação. Como é que você se sentia quando você, por exemplo, chegava na igreja, ou você ligava a sua televisão e via um concerto, ou quando você mexia no YouTube e aparecia uma música que você gostava e aquela pessoa estava cantando maravilhosamente bem? Muitas vezes eu chorava. Como é que você se sentia nessa hora? Eu saía do ambiente que eu estava e ia para outro para chorar. Não via isso, mas eu chorava. Eu chorei muitas vezes. Não viam, mas eu chorei muitas vezes. Dava. Porque te dava uma tristeza, né? De imaginar que você não ia voltar. Então você orava às madrugadas, você chorava no pé de Deus, você acha que a sua fé ela não alcançava a visão de que você voltaria? Você acha que você só chorava pela tristeza ou você chorava na esperança de ver porque eu realmente o que você estava buscando? Eu achava que eu não voltaria mais. Porque não passava, o problema só piorava. Assim, nunca regrediu, sempre piorou. A ponto de, às vezes, até para falar no trabalho, era muito difícil, porque a rouquidão era constante. Mesmo sem cantar, mesmo sem ensaiar, era uma rouquidão constante. Constante mesmo. Bom, é sofrido, é dolorido. Gente, só quem fica na espera de uma resposta sabe quanto é dolorido. Eu não sei se vocês têm pedidos aí na agenda de Deus que você já está orando faz tempo sobre isso. Que assim como o Paulinho, ninguém sabe que você tem sofrido, que você tem chorado, que você tem passado situações difíceis. Só Jesus e você sabe a dor que você está sentindo. Para ele era música. Para você pode ser uma cura. Para você pode ser problemas de relacionamento em casa com seu marido, com a sua esposa. Pode ser com um filho, de repente orando há anos para que um filho saia de uma situação que só está destruindo esse filho. Pode ser, inclusive, de um filho para com os pais. Pode ser tantas coisas. Pode ser que você está pedindo, implorando a Deus alguma coisa de trabalho que não acontece, não rola, não sai do papel muitas vezes. Pode ser tanta coisa, gente. Pode ser muita coisa. Pode ser uma casa, pode ser, sei lá, conhecer alguém, pode ser ter amigos, né? Eu conheço pessoas que oram a Deus para ter amigos de verdade e já me falam assim muitas vezes, não consigo conhecer uma pessoa que seja leal, uma pessoa que seja boa. Pode ser tanta coisa que te traz angústia, que nas madrugadas com Deus, nos momentos solitários, onde ninguém pode ver a dor que a gente está sentindo, Jesus está lá, segurando na tua mão. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque eu não tenho dúvida que durante esses 13 anos, quem enxugou as lágrimas do Paulinho foi Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma. E era um tempo de, talvez, amadurecimento em muitos sentidos para o Paulinho. Talvez ele entenda hoje, não sei, ele vai dizer para a gente, que esse momento ele foi preciso. Ele foi necessário por algum motivo, ou talvez ele nem tenha essa resposta ainda. Mas eu queria saber, Paulinho, quando é quebrado o silêncio de Deus sobre este
assunto, em que momento é quebrado isso, se você percebe que isso foi quebrado, e se você teve que ter alguma participação nesse retorno de voltar Sim, a teve fazer sim. O que aquilo que acontece? você mais A ama. gente, quando conversa com Deus, eu digo, Deus sempre responde, né? Então você começa a ter sentimentos, ter sensações, e você, depois que você para pensar, depois que o tempo passa, que você começa a ver que Deus estava te iluminando, né? Ó, faça isso, acontece aquilo, aí oportunidades vão acontecendo. Então chegou um momento que eu falei assim, olha, eu gosto muito e não sei o que é, eu tenho que tentar descobrir e tentar curar. Apesar de não ter assim tanta esperança, achava que realmente não fosse resolver. O que eu fiz? Comecei a ter aquele sentimento de que eu deveria procurar ajuda médica, porque eu achava que passaria, não passou e tudo mais. E aí eu resolvi procurar um otorrino e uma fono. Fiz os exames e descobri o porquê que eu tinha esse problema. O que era o problema, na verdade? Era um espessamento na corda vocal esquerda. Isso me fazia ficar rouco e não conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Procurei a fono, procurei o otorrino, fiz alguns exames e descobri e fui fazendo um tratamento simples mesmo. Um tratamento simples. E aí aos poucos foi né? Eu não percebi de cara assim, da melhora, mas realmente melhorou. E as oportunidades foram aparecendo. O que aconteceu? Um amigo meu casou. E como é um amigo da época de adolescência, que cantou comigo lá, resolveu fazer um vocal na igreja, separar uma música e chamou alguns amigos para fazer o vocal no casamento dele. E aí nessa oportunidade ele me passou o kit, eu ouvi e tal, a gente marcou um insight, foi cantar. E aí nesse dia eu encontrei com outro rapaz, que também me conheceu na época da primeira fase, digamos assim, e eu falei para ele assim, rapaz, olha, eu quero voltar, eu tô com um problema ainda na corda vocal, mas eu quero voltar a participar e tal. Então, se você conhecer algum grupo, alguma coisa que eu possa ser convidado, eu te agradeço. E ele, sim, questão de uma semana ou duas, ele me apresentou a um grupo na região central do Rio de Janeiro, e aí eu fiz o teste e comecei. Isso já foi, acho que agosto ou setembro de 2018. E aí eu comecei a participar dos ensaios, me apresentei acho que uma ou duas vezes, ainda com certa limitação, e no começo de 2019 eu me mudei para Governador Valadares. E aí nesse período eu resolvi fazer alguns exames para saber repetir os exames, para saber se o problema estava diminuindo. E eu fiz mais 3, eu acho, e realmente no segundo ainda tinha o problema. Ele não tinha desaparecido, mas já tinha diminuído. Aí eu entendi o porquê que estava melhorando. E aí eu comecei a entender que era possível voltar, né? E ainda com limitação, como eu disse. E quando eu cheguei em Governador Valadares, ali foi assim o retorno completo. Ali eu comecei a me dedicar, comecei a perceber que realmente estava passando. Hoje eu estou completamente curado, né? A gente, assim, por usar bastante a voz, a hora fica cansado, é normal, isso é normal de quem é cantor. Mas hoje eu posso dizer que estou 100% curado, e aquilo que eu não conseguia executar, hoje eu consigo executar perfeitamente. E aí eu comecei, assim, a entender que de fato Deus havia me dado esse dom, né? E queria que eu trabalhasse para Ele nessa linha. Então, assim, esse período foi um período difícil, aí o retorno foi maravilhoso, vamos dizer assim, para mim foi fantástico, e eu vivi de forma assim muito intensa, muito parecido com os 10 anos anteriores ao problema, exatamente. E vivo ainda nessa necessidade. É como se esse ato não tivesse existido, né? Fica algumas lições para nós aqui, pessoal. A primeira lição: esperar em Deus parece difícil, mas quando a bênção chega, parece que você não esperou quase nada. Eu já passei por algumas situações onde eu esperei a resposta de Deus. E teve uma das minhas orações que eu esperei 16 anos para ver Deus se manifestando. Inclusive o Paulo Henrique estava comigo quando eu realizei aquilo que eu esperei por 16 anos. Outro momento eu conto para vocês. E quando chegou aquele momento de viver realmente a história,
foi tão especial que eu esqueci os 16 anos que ficou para trás, Paulinho. Eu acho que com você aconteceu a mesma coisa na sua história. Porque Deus, ele chega com um bálsamo tão grandioso para brindar a nossa fé. Deus não fala que a gente vai ser perfeito, né? Em questão da fé. Deus sabe que a gente é falho, que a gente é fraquinho, que a gente é pequeno, que a gente esmorece, que a gente às vezes acha que não vai acontecer. Mas a verdade é que quando Deus se manifesta com um milagre, a gente tem que estar preparado. A outra coisa que eu acho importante é a gente frisar, gente, lembra disso que eu vou falar agora, que isso é importante. É sempre a comunhão do humano com o divino que vai resolver o problema. E é por isso que eu falo tanto para vocês da sabedoria espiritual. O tempo todo a gente precisa estar perguntando a Deus: Senhor, como eu posso te ajudar neste plano, neste milagre que o Senhor vai realizar na minha vida? Me dá sabedoria para eu entender qual é a minha parte nisso. Me deixa entender. Porque nós estamos vivendo uma era de cristãos mimados. A gente ajoelha, pede e a gente realmente acredita que Deus vai ser nosso office boy. Ele vai vir com a bênção na bandeja e vai falar para você: olha, tá aqui, querido. Você pediu, tem delivery no céu, desceu. Vai direto para você. Só que vocês veem pela história do Paulinho que ele passou anos em oração, já achando que o problema não seria resolvido de maneira nenhuma. Só que em algum momento o Espírito Santo o alerta de que existe algo que ele pode fazer. E sempre lembre disso, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai realizar. Mas quando Deus souber que você pode fazer alguma coisa dentro do plano de fazer o milagre para você, Ele também vai te mostrar. Então, eu acredito que essa história do Paulinho, ela é tão especial, porque eu vi quando o Paulinho conseguiu cantar de verdade. Eu vi a emoção nos olhos dele. Eu vi o quanto ele estava agradecido e louvando a Deus por ele poder fazer isso. E lá naquele momento eu nem sabia de toda essa história e ele falou uma frase para mim: Paty, se eu puder, eu vou cantar a vida inteira, quantas vezes eu puder. Então, eu queria, Paulinho, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui te ouvindo. Sobre fé, sobre espera, sobre confiança. O que você gostaria de deixar para as pessoas que te ouviram hoje sobre toda essa sua história? O que ela representa no plano espiritual, essa história sua? Antes de eu chegar exatamente nesse ponto, queria contar um testemunho assim, recente que eu fiz. A gente é ser humano, a gente é rebelde às vezes, né? E aí, eu tive um problema de... E eu me lembro que eu estava deitado e falei assim: eu não vou mais cantar. E do nada eu fiquei surdo. Tive uma inflamação no ouvido, fiquei praticamente surdo. E aí Deus falou assim para mim: calma aí, peraí. Você passou... Eu senti quase que uma voz falando no meu ouvido. Ele falou assim: sim, você passou 13 anos na sua consciência. Uhum. Se você voltaria com um problema. Você volta e agora você faz isso? E ali, nesse momento de surdez, eu entendi que assim, isso é um dom que Deus quer que eu use para Ele sempre. E aí, nesse momento, eu falei assim: Senhor, eu nunca mais vou dizer isso. Aí eu posso agora, Patrícia, cumprir aquilo que eu falei para vocês. Eu vou cantar a vida inteira. Eu disse recentemente que não faria mais. Mas aí depois que eu tive essa experiência, agora é recente, tem alguns meses só. E aí Deus falou assim, grandemente, assim, abertamente para mim: olha, você não me pediu para que voltasse? Por que agora você está dizendo isso? Esse é um dom que eu dei para você e quero que você trabalhe para mim.
E aí, assim, aquilo me sacudiu, sabe? E ali foi... eu entendi que, de vez, de verdade, que Deus quer que eu faça isso para Ele. Independentemente de onde eu trabalhe, ou do que eu faça, mas esse envolvimento com a música digamos assim, a minha missão. Eu entendi que é a minha missão. Então, assim, é importante a gente entender, claro, se colocar nas mãos de Deus, fazer aquilo que... Entender que você tem um dom e usar para Ele. E é difícil, realmente, quando você passa por um problema em que Deus fica em silêncio, quando você não sabe, realmente é muito difícil. Eu, muitas vezes, não tive essa confiança ou essa esperança de voltar, confesso que não tive, mas, na verdade, eu nunca deixei assim, de pedir ou de lamentar. Eu não abandonei de vez. Eu não tinha, em certo sentido, esperança, eu achava que não voltaria mais, mas, no fundo, eu queria. Até que chegou um momento em que eu tomei atitude. Olha, eu preciso tentar não ficar parado, porque se eu ficar parado não vai resolver. Resolvi tomar atitude e, aos poucos, foi voltando. E curei de fato do problema, e hoje eu entendo que essa é a minha missão nesse aspecto, porque eu não sou músico profissional, no sentido de viver disso, né? Realmente é uma coisa que eu faço por paixão e entender hoje que realmente é a missão que Deus quer que eu faça. Que lindo, Paulinho. Eu ouvindo essa última parte, né? Eu penso e eu falo para vocês aqui. Às vezes a gente passa uma vida pedindo uma coisa para Deus. Por isso que eu falo que hoje nós somos cristãos mimados. Às vezes você vai passar uma vida pedindo. E quando Deus te dá, você vai querer desperdiçar o que Ele te deu. Bênção para Deus é algo muito sério. Quando Deus te abençoa, Ele fala que a palavra dele não é retirada. É só por isso, Paulinho, que você ficou surdo. Deus queria falar comigo. Motivo. Ele queria falar comigo. Porque, na verdade, o que Deus queria... E quando eu fiquei... Exatamente. Porque Deus queria dizer isso para você, que tipo, eu te dei uma bênção que você me pediu, você insistiu, você desejou, e na hora que eu te dou, você simplesmente vira as costas e diz que não é o que você quer. Então, às vezes a gente vai passar uma lição dessa. Não é só você, todos nós somos assim. A gente é mimado. A gente quer porque quer. E aí Deus, como um pai querido, Ele vai lá e responde. E aí a gente pega e desfaz daquilo que Ele dá. Você é pai, você sabe como é esse sentimento. Então, Deus não é diferente. Ele cuida da gente do mesmo jeito. Mas o mais bonito é que mesmo em meio à surdez, você ficou surdo para ouvi-lo. Porque se você não fica, você talvez não ia escutar. Então, você ficou surdo para ouvir. E eu queria deixar um versinho aqui pra gente, mas eu vou pedir uma coisa pro Paulinho já, que vocês vão ouvir. E é um versinho que tá lá em Hebreus 10, 23, que eu quero deixar para todo mundo, que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando você estiver de joelhos conversando com Deus e a palavra de Deus te confirmar que Deus está cuidando daquela situação, que Deus está resolvendo, não vire as costas para Deus. Porque muitas vezes a gente desiste da bênção ali, ó. Quando a porta está se abrindo, a gente se cansa, a gente desiste. Paulinho está dizendo, quase sem esperança. Quando ele percebe que a voz está voltando, ele está ali quase sem esperança. E Deus é assim mesmo. Quando você acha que você vai desistir, Deus começa a realizar. E eu acho que Deus faz isso de propósito. Porque a nossa fé, ela é provada o tempo todo. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, tendo a certeza que vai acontecer. E como é difícil esse versinho. Porque a Bíblia fala que a fé, se ela for pequenininha, como um grãozinho de mostarda, e ele é muito pequenininho, se vocês procurarem aí no Google,
Ele é quase imperceptível. Se ele cair da nossa mão, a gente não vê. Se a gente conseguir, Deus fala, se a gente conseguir ter uma fé daquele tamanho, a gente consegue mudar uma montanha de um lado para o outro. A gente consegue fazer coisas inimagináveis. Para vocês verem como é o tamanho da nossa fé. 0. Ela é muito pequena. Ela é quase imperceptível. E Deus sabe disso. Mas Deus nos estimula o tempo todo. E eu quero deixar para vocês uma mensagem muito verdadeira. Fé divina. Você não vai ter fé sozinho. A tua fé, ela não nasce, ela não brota do nada e você acredita, confia e vive uma vida feliz, cheia de fé. Não é assim que funciona. Fé você pede a Deus. Lembrei de uma historinha bíblica. O pai do rapaz endemoniado que encontra com Jesus. Não sei se o Paulo Henrique lembra dessa história. E o rapaz, ele sofre uma vida inteira com os demônios, se cortando, se machucando, e o pai assistindo aquilo, e o pai pedindo ajuda para tudo que é gente, tudo que é coisa, E nada acontece na vida daquele rapaz, até que o pai tem um encontro com Jesus. E nesse momento que ele encontra com Jesus, Jesus pergunta sobre a fé dele, e ele fala para Jesus: Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim, me ajuda na minha fé. Por vezes a gente vai ter que falar isso para Deus. Senhor, me ajuda na minha fé. Coloca fé dentro do meu coração. A gente estar perto de Jesus dá trabalho, gente. Vê que o Paulinho falou quantas madrugadas, quantas noites colocando a cabeça no travesseiro. Ele ficava ali conversando com Deus e tentando entender. A gente só vai realmente receber aquilo que a gente tanto deseja se a gente for amigo de Jesus, porque a gente só vai conseguir compreender o plano se a gente estiver perto dele. Não adianta, se a gente quiser muito uma coisa e a gente não depender de Jesus para chegar lá, a gente não vai chegar, porque a gente não, humanamente falando, a gente não tem essa inteligência espiritual, moral, emocional, psicológica, para a gente alcançar os objetivos que a gente quer. Todo mundo precisa de fé. Até o ateu precisa de fé para ser ateu. Todo mundo precisa disso. Então, eu queria deixar para vocês essa história do Paulinho como um testemunho de espera. Como eu contei a história de Davi. Como eu contei agora a história desse pai. Eu não sei o que vocês estão esperando. Eu não faço ideia. Eu não tenho, assim, eu não conheço vocês pessoalmente. Não troquei ideias pessoais com vocês. Mas eu tenho certeza que no coração de cada um de nós tem alguma coisa que a gente está esperando. A gente conversa com Deus, a gente sofre, a gente chora, a gente se desespera. Mas a gente precisa entender que a última palavra na nossa vida vai ser de Deus. Olha o que o Paulinho contou. No momento que ele dá aquela relaxada, que nem Davi, né? Sobe lá e olha a Betseba e fala, é aquela. Aí Paulinho achou, não, agora eu tô cantando. Não, agora não quero mais. Deus foi lá e falou, não? Então peraí que eu vou te mostrar como é que funciona. Porque uma vez que você dedica, é como eu falei da história de Davi, uma vez que a sua humildade atribui toda a honra e toda a glória a Deus, Deus toma aquilo como dele. E ele vai te cobrar. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O Salmo 37 diz, confia ao Senhor todas as suas coisas, entrega ao Senhor o seu caminho e Ele tudo fará. Pati, mas tá demorando. Pati, mas eu não aguento. Pati, mas eu não suporto. Pati, mas eu não aguento mais chorar. Eu não sei o que eu faço. Eu vou dizer para vocês o que eu digo para mim mesma todos os dias. Joelho no chão. Jejum e oração. Conversa com Deus. Faz o que o Paulinho falou. Andando, caminhando, deitado na cama, chorando de madrugada, ajoelhado. Confia em Deus. Ao mesmo tempo que Deus não está respondendo a sua oração, acredite. Deus está resolvendo outras coisas na sua vida.
Deus está resolvendo outras janelas que de repente Ele precisa resolver para você chegar na bênção que você tanto deseja. Então pensa nisso. Com esse pensamento, já que o Paulinho não pôde recusar de cantar, né, e tal, eu vou pedir pro Paulinho dar uma palhinha para vocês de uma música que ele queira cantar com a gente, pra gente fazer a oração final. Você quer cantar uma música pra gente, Paulinho? Se não vai picar. Eu vou cantar só um trecho dela, tá? A capela mesmo que não consegui trazer um violão, enfim, vamos lá. Escolhi uma música antiga, mas já tá tarde, voz cansada, não tem que ser uma coisa mais mediana ou grave, né? É uma música antiga do Sérgio Lopes, que fala sobre o lamento de Israel. Eu vou. Vai? Posso fazer? Vamos lá. Pode. Assim, ó. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Acho que ficou bom. Amém. Ficou lindíssima. Gente, vocês querem que ele cante mais uma? Ficou muito lindo. Não? Fala aí se vocês querem que ele cante mais uma. Lindíssima. Lindíssima, Paulinho. Tem mais uma? Eu imaginava que você fosse pedir isso e escolhi mais outra. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu escolhi, tem mais umas 2 ou 3 que eu deixei no gatilho. Vamos lá. Essa letra aqui fala sobre Isaías 53. O nome da música é Isaías 53. Ele é de um amigo do Espírito Santo, Wesley Gomes, na verdade. Era uma dupla que ele fazia com a esposa. A música é assim, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui o tom. Fugiu, tô com outra música na cabeça aqui. Ei, meu Deus, peraí. 53. Tô com outra música do Fernando Iglesias na cabeça. Vamos lá, deixa eu mudar aqui para cima já. Vamos lá. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver, mas hoje vim a este templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus te chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Oi? Vou contar para você um segredo. Essa música é a música quando eu voltei para Jesus. Eu ouvi muito, muito, muito essa música. Vamos lá, Isaías. Tem outra? Tô tentando lembrar lá de Isaías 53.
Vamos lá. Prometo que é a última. Prometo que é a última. Peraí. Prometo que é a última. Peraí. Lindíssima. Vamos lá. Gente, vocês estão gostando de ouvir? Me conta aqui, por favor, se vocês estão gostando de ouvir o Paulinho cantar. Essa última música que ele cantou